Maringoni, desculpa, te fiz esperar. Tudo bem, Mauro, eu entendo que a mudança da sede mundial do Manhã Brasil para Parnaíba tá... Você está com jet lag, é outro fuso horário, como é que é isso? Atrasei 10 minutos para começar aqui, não acho as coisas ainda. Não, trânsito aí em Parnaíba, você deve ter pego aí um caos urbano, aí, imagina. Foi terrível. Esse fim de semana de praia foi horrível, efetivamente. Legal, que bom que você está aqui. Maringoni, me dá 2 minutos de prosa, porque nós vamos entrar com a Mariana Conte, evidentemente, para falar da jornada da flotilha. Eu aqui, com a Mariana entrando, eu sou uma daquelas bandinhas que fica tocando para esquentar o público antes do show dos Rolling Stones. Você vai nesse show? Nessa. Tem uma bandinha lá, local, que esquenta, tal. Somos aí dois. A atração principal, acho que é isso mesmo. Tem que ter a Mariana. Fala brevemente para nós dessa história da Maria Corina, da Venezuela, governo Lula, prêmio Nobel. Eu queria uma avaliação tua sobre isso. Inclusive, você fez um artigo importante, seu artigo sobre isso no fim de semana. Não, Mauro, é uma coisa impressionante, porque é a adesão do Comitê do Nobel ao avanço da extrema-direita no mundo. É a naturalização do fascismo. Agora, precisa ficar claro o seguinte, o que é o Prêmio Nobel? Que a gente acha que o Prêmio Nobel é um certame internacional dos melhores do mundo, decididos por uma comissão multilateral da ONU, com participação do mundo inteiro, tal, e não é isso. O Nobel é tão universal quanto 2 outros concursos. O Oscar, que é um concurso da indústria cultural norte-americana. O Nobel premia os filmes que vão ser os mais vendáveis, o Oscar. O Oscar premia. Claro que é bom um brasileiro ganhar, mas não pode ser visto como a gente chegou no céu. E outro concurso que está caindo em decadência, que é o concurso de Miss Universo, que é da indústria de beleza dos Estados Unidos. Ainda bem que o avanço da luta feminista jogou para escanteio esse concurso machista de difusão de padrões de beleza brancos do mundo do norte global. Existe ainda o concurso de Miss Universo, mas ele caiu no limbo. Mas o Nobel, ele é decidido como? Você tem indicações, personalidades, entidades, governos indicam, especialmente o Nobel da Paz, que é um prêmio eminentemente político, chegam lá listas de subscrições para tentar colocar o Prêmio Nobel da Paz, tentar emplacar o Prêmio Nobel da Paz, mas quem decide são 5 membros do parlamento norueguês. São 5 deputados que eu não sei quem são, não sei que qualificação, que representatividade, que apito tocam. E ele tem um impacto tremendo, porque é um prêmio eminentemente político. Se a gente pensar na quantidade de picaretas que já ganhou o Prêmio Nobel, o Henry Kissinger, o Ted Roosevelt, o Obama mal se elegeu presidente, já ganhou o Nobel da Paz. E você tem essa premiação para a Maria Corina. A Maria Corina, eu não preciso me alongar, a Maria Corina se colocou de 2002 até hoje. Foram 5 grandes tentativas de golpe que aconteceram na Venezuela. Além de um trabalho permanente de desgaste, de isolamento, de cerco, de bloqueio da Venezuela. A Maria Corina ou articulou, ou apoiou todos, mas absolutamente todos. Eu me lembro que em 2005, quando houve o referendo revogatório na Venezuela, eu conhecia a Maria Corina. Ah, você conheceu? Conheci num debate que ela participou, eu fui lá e tal, não é que conheci assim, mas conheci. E ela é uma voz ela recebia, isso foi provado na época, saiu até um livro na Venezuela, ela recebendo dinheiro, ela tinha uma organização chamada Sumate, parece que é Somate. Ah, lembro. Sumate, que ela recebia do National Endowment for Democracy, o NED, é uma ONG americana ligada ao Departamento de Estado que repassou dinheiro para ela fazer campanha contra o Chávez no referendo revogatório. E tem foto dela na Casa Branca com o George Bush filho. A premiação dela se soma ao avanço, à ofensiva da Armada estadunidense, dessa agressão imperial à Venezuela. São os 2 lados da mesma moeda. Um é a força bruta, é a coerção.
e o outro é o soft power, é o convencimento. Aí você pode me falar, não, mas o Trump foi contra a indicação dela. Sim, o Trump, mas ela foi indicada pelo Marco Rubio. Tanto que ela acaba de ganhar o prêmio, dedica o laurel, a distinção, ao Trump. É uma figura que se coloca a favor de Israel, ela é signatária, entre outros documentos, da Carta de Madrid. A Carta de Madrid foi firmada num encontro que o Vox, esse partido de extrema-direita da Espanha, lançou em 2020, com várias personalidades do mundo político da extrema-direita, entre eles Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis estava lá, Javier Milei, que era um deputado, o André Ventura do Chega. Ela assina, isso está na internet, as pessoas colocam Carta de Madrid 2020, pumba, aparece o documento, tem lá a assinatura dela. Então, ela é uma figura da extrema-direita, ela está sendo naturalizada da mesma maneira que o Hitler e o Mussolini nos anos 30 foram naturalizados. Uhum. O Mussolini foi tido como um eficiente administrador nos anos 30, que fazia os trens, tinha essa história, o Mussolini fez os trens italianos chegarem na hora, que eles não chegavam. Restaurou toda a Roma imperial. O meu bisavô, essas são histórias familiares, o meu bisavô que chegou ao Brasil com a mão na frente e outra atrás, passando fome, em 1886, juntou um dinheirinho e 40 anos depois, em 1927, voltou para a Itália. E passou lá um mês e tal, encontrou parentes que ele tinha deixado 40 anos antes, irmão, primo e tal. Quando ele volta para o Brasil, eu sou de Bauru, ele fez conferências com a colônia italiana em Bauru para exaltar o Mussolini, que a Itália é outra, a miséria está acabando, o país está lindo, não sei o quê. Ou seja, o Mussolini foi muito hábil em se naturalizar. Em 1933, eles fizeram um raid aéreo, veio uma esquadrilha de aviões, de hidroaviões italianos que atravessou o Atlântico para fazer um périplo, Rio de Janeiro, algumas cidades brasileiras, depois Buenos Aires, eu não sei se foi Montevidéu. Assim, era a ideia de que a Itália estava com a tecnologia aérea, eles fabricavam, tinha uma indústria aeronáutica importante, mas mais do que tudo, naturalizar. Hitler também, Hitler era tido, tem uma manchete do Estadão, que é hilária, eu precisava ter achado, me ocorreu agora, que era assim, o senhor Hitler, querem investir e não sei o que é. A manchete do Estadão, chamando ele de senhor Hitler. Então, essa colocar senhor Hitler tal, em 1933, essa, quando ele chega ao poder, essa ideia de naturalizar. A Maria Corina está sendo naturalizada. Quem perde com isso, só para eu finalizar, quem perde com isso é o Nobel. O prêmio vira chacota. Quem apoia? Os de sempre, né? Os suspeitos de sempre. Ursula von der Leyen, o presidente do Conselho Europeu, o Antônio Costa, presidente do Parlamento Europeu, o Friedrich Merz, chanceler alemão, o Emmanuel Macron. Ou seja, as metrópoles coloniais decrépitas todas apoiam. É um prêmio eminentemente colonial. Agora, eu não estou falando isso com raiva, eu estou falando o seguinte: como é que o prêmio Nobel se auto-joga na lata de lixo da história com isso? Vai ser difícil. Eu falei mais cedo aqui que não acho ruim isso, porque acho que isso vai desnudando esse construto, essa articulação liberal que dominou o Ocidente até recentemente, né? Desnuda como essa articulação liberal é uma articulação que opera com concessões e sempre que necessário em aliança com a extrema-direita. Mauro, só para terminar aqui, que eu quero ver a Mariana Conte aqui, mas eu tenho um grupo de pesquisa no UFABC, o que eu coordenava, o Observatório de Política Externa Brasileira. A gente fez dois alunos fizeram uma pesquisa muito importante, interessante, pegando o Prêmio Nobel desde 1902, quando ele foi instituído, até a pesquisa, 2023. Tinha quase 1.000 laureados. Desses 1.000, 17 eram da América Latina. 17. Ou seja, 1,7%. Não é nem 1,7%, era 1,7% dos laureados. Eram 50 mulheres, eram 950 homens, todos do norte global. E na América Latina ganhava esse prêmio de literatura ou da paz. Nada contra esses prêmios. Mas as ciências duras, a alta tecnologia, a economia,
era o norte do mundo. Só Furtado nunca ganhou o Nobel. Gandhi nunca ganhou um prêmio Nobel da Paz. Ou seja, quem se rebelou contra as metrópoles não ganhou o prêmio Nobel da Paz. É uma coisa gritante o fato do prêmio ser um prêmio parcial. E a gente aceita como assim, ganhou o prêmio Nobel, como se fosse um campeonato mundial dos mais capazes, dos mais inteligentes. É um prêmio colonial. É um prêmio do mundo branco, que às vezes eles premiam alguém do sul do mundo, 17 da América Latina, repito, 17 em 125 anos, 123 anos, 121 anos, 17 só. É um escândalo. Então precisa parar com essa história. Maringoni, para encerrar, que eu queria embarcar a Mariana para conversar com a gente, eu queria uma análise breve tua sobre a postura do governo brasileiro, né? Mauro, aí eu preciso me prolongar, eu tenho receio da gente atrasar, Mariana, mas eu acho que o fato do governo ter ficado quieto é bom. Tem esses considerandos que você colocou antes, como é que o governo brasileiro trata o Maduro, que eu acho que aí indiretamente ajuda, se coloca na mesma vibe de quem premia a Corina. O cerco à Venezuela, o governo brasileiro ficar de bico calado em duas questões essenciais dos dias de hoje no terreno internacional, o cerco à Venezuela e a flotilha, para mim é escandaloso. Eu começo a examinar essa política externa ativa e altiva, ela não existe hoje, mas eu começo a olhar para trás em que condições ela foi montada nos governos anteriores. Mas essa é uma conversa mais longa, que eu não quero fazer agora para a gente não atrasar a Mariana. Então, combinadíssimo. Eu coloquei no chat aqui o link para o artigo do Maringoni. Vou colocar de novo aqui, se você quiser ler o artigo, bem interessante, o artigo do Maringoni, né, sobre essa questão da nomeação da Corina, e aí achei divertido também, porque essas coisas eu acho que assim, tem uma coisa que é ao mesmo tempo não deixa de ser divertido, que é o quanto as coisas vão se revelando, né? O quanto esse silêncio do governo Lula revela, o quanto a entrega do Nobel da Paz para Maria Corina revela. E aí achei muito curioso que a hora que eu abri o artigo do Maringoni aqui lá no site, no GGN, no alto uma propaganda enorme de Maricá. Também é revelador, acho bem divertido quem está pagando a conta. Não a conta do Maringoni. Eu vou te mandar o artigo dos alunos que faz essa pesquisa sobre o Nobel, quantos vieram para a América do Sul, como ele é um prêmio colonial, depois você coloca aí. Tá, fechou. Valeu. Agora é conversa... aqui, ó. Salve, camaradas. O Leducto ganhou o Prêmio Nobel da Paz e mandou o colonialismo enfiar o prêmio naquele lugar. É verdade, não lembrava dessa história. Mariana, conte, nós estamos aqui perfiladas, todos para te abraçar, para te beijar, para dizer que a gente, nossa, ficamos angustiados, mas que bom que você está de volta e que a missão, apesar de não ter chegado a Gaza, foi cumprida a missão da luta contra o nazi-sionismo. Chega mais, Mariana Conte. Bom dia, querida. Bom dia, Mauro. Bom dia, Gilberto. Bom dia a todo mundo. É um prazer conversar com você de novo, né? Encontrar. Nossa. A última vez que a gente conversou foi lá em Barcelona, estava começando a jornada. Foi, verdade. Muita coisa aconteceu de lá para cá. Maringoni, você já conhecia a Mariana, assim, de contato? Eu conhecia de encontro do PSOL. Eu nunca tinha conversado, legal. Mas eu sempre segui. Legal. Eu tenho uma irmã que mora em Campinas que é sua eleitora entusiasmada, Mariana. Então, que legal. Se morasse em Campinas, seria eleitor da Mariana e também, Maringoni e Mariana, passaria a ser eleitor da mãe da Mariana. A tua mãe realmente, nossa, o vídeo que ela fez, o carisma dela... Você já se reencontrou? Ela mora em Campinas, sua mãe? Ela mora em Americana, mas ela foi me receber lá no aeroporto de Guarulhos na quinta-feira. Então a gente já se encontrou. Então, uma preciosidade. Muito não, com certeza. Bom, Mariana, nem sei por onde começar. Conta para nós. Eu lembro que fiz a pergunta para você aqui. Falei, Mariana, qual é o seu maior medo, né, na flotilha, no caminho da flotilha? E me marcou muito, porque eu esperava que você fosse falar, não,
é o barco virar, é a gente levar uma bomba, é ser mortos, ser aprisionados e mantidos em greve de fome, e mantidos sem comida, sem água, a violência dele. Não, você fala, não, o meu grande medo é o impacto que eu vou ter ao chegar em Gaza e ver a resultante desse genocídio dos nazis sionistas, né? Aí você não chegou em Gaza, mas todo o resto, né, daquilo que eu imaginava que fossem seus temores, nem eram seus temores, aconteceu. Primeiro, o Maringoni entra para fazer pergunta também, dialogar aqui, tá? Vamos fazer a primeira pergunta, que é começar por antes do sequestro de vocês. Relata para nós o que foi essa experiência de navegar pelo Mediterrâneo com essa turma, né, de todo o planeta. E conta para nós. Olha, foi uma experiência... na verdade, a flotilha vai entrar para a história, né? E é uma sensação de que nós estávamos, digamos assim, uma missão civil está influenciando a geopolítica mundial. Essa é uma sensação extraordinária e que eu não consigo nem descrever, porque eu entendo que a missão foi muito vitoriosa, né? Foi uma missão vitoriosa e ela influenciou a geopolítica, inclusive impôs o recuo, né? Porque nós estávamos no meio do Mediterrâneo e o governo Netanyahu tinha anunciado a solução final, a tomada por terra da faixa de Gaza, isso resultando, né, um aumento dos massacres, das mortes e tudo mais, ao mesmo tempo acontecendo a Assembleia Geral da ONU, as manifestações, a Itália pegando fogo, a Europa toda pegando fogo, né? A greve geral na Itália, até o Vaticano teve que se posicionar nesse contexto, o mundo árabe em efervescência, é muito impressionante. Eu passei pela Tunísia, passei pela Jordânia, o mundo árabe era um apoio de massas à flotilha, todo mundo sabia, conhecia, então estar nessa efervescência foi uma sensação, de um protagonismo que eu não consigo nem descrever, assim. E eu entendo que a nossa flotilha foi vitoriosa no sentido de que ela foi uma força determinante para esse recuo, né? O recuo do cessar-fogo não é a solução final, não significa autodeterminação do povo da Palestina, mas significa um recuo em relação àquilo que o governo Netanyahu tinha colocado como a solução final, que era a expulsão de 2 milhões de pessoas da faixa de Gaza. Então, essa sensação desse protagonismo é muito satisfatório. Eu entendo que a flotilha ela condensou um antifascismo, a luta antifascista no mundo. Ela condensou, então foi uma experiência única, viu, Mauro, Gilberto? Foi uma experiência única e, é claro, contou com uma série foram muitos os desafios aí no meio do caminho, mas foi uma experiência maravilhosa. Um dos momentos... Fala, Maringoni, entra. Ótimo. Não, Mariana, primeiro, minha admiração total por vocês, a Greta e vocês têm repetido, vocês não são heróis, mas é absolutamente admirável alguém sair do conforto, do relativo conforto que a gente tem aqui e ir para uma empreitada dessa, algo que Israel não consegue responder, porque não é uma missão militar, é uma missão humanitária. Eu quero saber o seguinte, 2 coisas, sobre sua sensação. Quando os drones começaram a circular em cima de vocês e atingir com artefatos, com bombas e tal, em algum momento você chegou a sentir que eles podiam afundar e matar vocês? E a segunda coisa é o seguinte... Como é a prisão em Israel? Quer dizer, embora tenha saído muito, vários tenham falado isso, eu queria saber o seu depoimento, a sensação que é você estar com aqueles brutamontes fascistas e entrar num calabouço, numa prisão reconhecidamente onde se pratica tortura e as piores serviços, as maiores baixezas contra um ser humano, como costuma fazer a Força de Segurança de Israel. Olha, eu tenho uma filosofia para mim que a coragem é um sentimento coletivo. E estar lá, no meio daquelas pessoas, nós tínhamos clareza dos riscos que nós
estávamos passando, né? Nós trabalhávamos com o cenário da possibilidade de chegar em Gaza, com a possibilidade da interceptação e com a possibilidade de um ataque. Quando na Grécia, né, tanto na Tunísia, mas principalmente na Grécia, houve aí o ataque, né, em relação... Na Grécia não, na Sicília, né, na Itália, houve o ataque com relação o último ataque de drones, e o governo Netanyahu intensificando as ameaças, dizendo que ia nos tratar como terroristas, nós começamos a trabalhar com a hipótese de um ataque mesmo. E nós nos preparamos para isso. No meu barco, eu estava no barco Sirius Haifa, que era o maior barco da missão. No meu barco, nós fizemos treinamento de abandono de barco, fizemos vários treinamentos nesse sentido, e nós, na verdade, a sensação que a gente não era de medo, e eu acho que a firmeza das pessoas, estar coletivamente ali, dava uma firmeza que a gente não sentia medo. Nós estávamos muito fortalecidos nesse propósito e nos preparando para os cenários que poderiam acontecer, inclusive de um ataque numa escalada dos ataques, com a possibilidade de danificar o barco, e nós temos que abandonar o barco, se fosse o caso, né? Então, eu quero dizer assim que eu não sei se era estar ali, naquele ambiente, naquelas pessoas, com aquele propósito muito firme, você não sente medo, né? Em nenhum momento passou essa sensação de medo, passou uma sensação de que era um risco que nós estávamos correndo e que nós tínhamos que nos preparar. Então, nós fizemos muitos treinamentos, os alertas, então isso eu acho que era essa sensação. E estar na prisão em Israel, para mim, assim, foi um misto, assim. Primeiro que, assim, é um regime terrível, é um regime fascista. Isso, com certeza, assim. Israel, porque eles violaram todos os tipos de direitos, né? Pra vocês terem ideia, eles roubaram tudo. Eu saí de Israel com a roupa do corpo e sem passaporte. Eles furtaram até o meu passaporte, eles furtaram. Eu saí de lá... E o celular, que eu não... O que aconteceu com o teu celular? O celular, a gente dispensa o celular quando a gente vê que a gente está prestes a ser interceptado, até para que eles não tenham acesso. Vocês mesmos jogaram no mar. Até para que eles não tenham acesso aos nossos dados, né? Porque a gente sabe que o serviço de espionagem e de perseguição de Israel é muito conhecido e eles investem muito nisso, né? Então a gente dispensa até para que eles não tenham dado, até porque a gente não ter de volta não daria para confiar, né? A gente lembra muito bem dos pagers aí que explodiram, né? Então você não consegue confiar e você também não quer que eles tenham acesso aos seus dados, aos dados dos seus familiares, porque é muito comum aí a gente ver esse tipo de perseguição que acontece. Então, eu saí da prisão sem nada, sem nem o passaporte eu tinha. E lá na prisão é muito violento, nós ficamos 2 dias sem acesso à comida. Antes de falar da prisão, para a gente ir por partes, ainda na trajetória da viagem, um momento que me emocionou demais, e eu queria entender como é que foi para vocês aquilo, foi Tunis, né? O que foi aquilo em Tunis, né? Que era multidões o tempo inteiro. Conta um pouco o que foi essa experiência de Tunis, né, para vocês. Olha, eu nunca tinha ido para a África e eu nunca tinha estado num país árabe. E eu quero dizer assim que para mim foi uma coisa impressionante, tanto Tunis quanto a Jordânia, quando nós saímos. Porque você tem em Tunis, você tem muitas pessoas de origem palestina, porque a diáspora palestina está espalhada pelo mundo todo e, sobretudo, nos países árabes, e você tem uma consciência muito forte no povo da Tunísia, e eu imagino que isso deve acontecer com maior ou menos grau em outros países árabes, muita consciência de que a ofensiva de Israel contra a Palestina não se limita à Palestina, né? E, inclusive, os ataques que aconteceram contra a Síria, Iêmen, Catar, mostra isso, que o projeto de limpeza étnica, de domínio colonial sobre os países árabes, é um projeto que atinge todos os países da região. Então,
o apoio da população na Tunísia era um apoio de massas. Era um apoio, a gente via assim, se você entrava no aeroporto, num táxi, você tinha apoio, no comércio. Quando a gente estava indo para o porto, eu peguei um táxi que eu estava do meu hotel para o porto, no dia que nós íamos sair. As pessoas paravam, a gente nem conseguia andar porque as pessoas caminhavam rumo a Porto, né, carregando bandeiras, assim, pessoas em massa. Num restaurante eu encontrei uma senhora que disse que o filho dela era um prisioneiro, ela era palestina, de origem palestina, e o filho dela era um prisioneiro nas masmorras de Israel. Ou seja, assim, a gente vê que, assim, era um apoio de massas. Eu me lembro, me marcou muito quando a gente estava saindo, e o meu barco é um barco grande, então era um barco que exigia, para fazer a manobra de estacionar, né, no porto, exigia muita gente, é uma manobra difícil, né, não é uma manobra fácil, porque é um barco muito grande, o Sirius Haifa, e os funcionários do porto ajudaram nessa manobra, e eu me lembro muito bem que nós nos despedimos, né, deles, assim, de todo mundo que ficava, e desses funcionários em prantos, né, em prantos, fazendo tchau, né, acenando, tipo assim, a esperança que a flotilha carregava, sabe? A flotilha foi um sentido, assim, uma solidariedade ativa, uma solidariedade que está no mundo, o mundo está solidário. Eu acredito muito que a grande maioria do mundo tem uma generosidade. A humanidade não desiste da generosidade tão fácil, mas que muitas vezes as pessoas não sabem como agir. E a flotilha colocou esse sentido de uma ação concreta e real contra o fascismo, contra a guerra e em defesa da solidariedade de um povo. Então, esse sentimento de esperança nós sentimos muito, isso na Tunísia e depois na Jordânia, porque na Jordânia nós chegamos sem nada, né? Na Jordânia nós chegamos e nós recebemos presentes, as pessoas levaram roupa pra gente, as pessoas nos chamaram para um jantar, que assim, e depois desses dias na prisão, aquele jantar maravilhoso, com aquela comida maravilhosa, a gente até ressignificou a ideia de comer que nem um condenado, sabe? A gente comeu, foi o melhor jantar da minha vida, porque a gente estava morrendo de fome. Legal. Então, assim, foi um apoio dos países árabes. Eu tô apaixonada, viu? Nunca tinha visitado e eu estou apaixonada pelos países árabes. Fico emocionado aqui, tô quase as lágrimas aqui, realmente muito. Essa cena da pessoa tunisiana, talvez, né, se despedindo aos prantos de vocês, é muito forte. Maringoni, vou te entregar para uma questão, só 2 questões ainda relativas à viagem, e aí te entrego, Maringoni. Primeiro, algo que para nós aqui teve um destaque grande, a gente falou com bastante ênfase, e depois, como uma coisa meio mal explicada, conta para nós o que foi essa história dos barcos, das fragatas italiana e espanhola, que foram em tese lá para defender vocês, aí depois abandonaram vocês. Como é que foi essa história aí dessas fragatas italiana e espanhola? Eu acho que isso foi fruto da pressão popular da Itália e da Espanha, né? E na Turquia também mandou, né? Foi assim, os governos, como havia uma pressão popular muito forte, os governos tiveram que fazer uma demonstração pública de que, de alguma forma, estariam se movimentando para defender a flotilha e para ter um apoio concreto e real, porque nós cobramos muito isso, né? Quer dizer, a nossa linha de cobrança foi muito assim: os governos precisam sair das palavras, é preciso atitudes, né? Os governos estão sendo cúmplices do genocídio. E aí eu entendo que essa pressão resultou nesse envio das fragatas. A fragata da Itália chegou antes, a fragata da Espanha chegou muito tarde, na verdade, não sei se de forma talvez proposital, chegou muito tarde, e na verdade, eles foram embora assim que se chegou na zona crítica, que é a zona de bloqueio, porque não queriam enfrentamento, não queriam ameaçar aí o bloqueio ilegal
de Israel. E isso é o mais, assim, é uma vergonha internacional. É vergonhoso que esse bloqueio ilegal, que esse bloqueio que é um bloqueio assassino, porque isso impede a chegada de ajuda humanitária para a população da Palestina, que os únicos que estejam dispostos a enfrentar esse bloqueio sejam nós, ativistas, né? Uhum. Que os governos estejam em uma relação de cumplicidade com isso, né? Então, foi isso, né, essas fragatas. Para mim, assim, foi basicamente pressão popular. Isso mostra também, porque muitas vezes isso mostra a força que tem uma ação internacional, uma ação de um ativismo internacional. Eu sou de uma organização internacionalista, né, eu sou do MEIS, do Movimento Esquerda Socialista, uma corrente do PSOL. Nós temos uma concepção internacionalista de transformação social, de leitura do mundo, e para mim essa experiência mostrou como a força da organização internacional, ela pode mudar a geopolítica e ela consegue pressionar os governos. Então, para mim foi isso, foi resultado dessa pressão internacional. Maringoni, por favor. Bom, Mariana, já que você está falando dos governos, eu queria saber como é que foi a assistência prestada pelo governo Lula, lá, o pessoal da embaixada, como é que foi isso junto a vocês, e o que você, como é que você avalia o comportamento geral do governo e dos partidos aqui dentro? Não preciso nem falar da extrema-direita em Campinas, que quer caçar o seu mandato, que é um... Mas depois eu queria que você falasse disso, mas antes... né? Um pouco dessa assistência. Vamos falar bastante dessa história da tentativa, né, Maringoni? Da tentativa de cassação do mandato dela, vamos falar bastante disso, sim. Sim. Mas antes, essas questões que você traz são fundamentais, de fato. Fala, Mariana. Olha, o governo Lula, em relação à flotilha, teve a mesma postura que tem com relação à própria Palestina, né? Quer dizer, palavras, né? O governo teve uma posição importante de condenar o genocídio na Assembleia Geral da ONU, tem uma postura, o Lula, pela relevância internacional que tem uma posição de crítica ao genocídio é importante, mas a gente vê que isso não resulta em ações. Então, é uma posição política importante, mas insuficiente. Insuficiente no sentido de que o Brasil continua exportando petróleo e abastecendo os aviões que bombardeiam os hospitais, que bombardeiam as escolas, né? Então, o Brasil ainda é um dos países que continua abastecendo a máquina de morte do Estado, da entidade sionista. Com relação à flotilha, ainda demorou, mas o governo, né, o Lula fez um tweet, uma posição pública, isso foi importante, né, a gente estava naquele cenário da prisão, então foi importante essa posição pública do Lula. Nós fomos bem recebidos pela embaixada lá do Brasil na Jordânia, o embaixador, o Márcio, e os funcionários foram bem acolhedores, e assim, a gente precisava daquele acolhimento, porque nós estávamos, né, vindo de um cenário, mas o governo, ao mesmo tempo, o que eu achei impressionante é que, assim, o governo, nós estávamos numa situação de que nós precisávamos de voltar para o Brasil por uma questão de segurança, né, e o governo nem sequer pagou as passagens, né, a gente teve que nos virar ali para conseguir o dinheiro para pagar a passagem, para conseguir a nossa hospedagem. Nós recebemos muitas doações da população, mas a gente ficou... do ponto de que nós estávamos sem cartão, sem dinheiro, sem nada, né? Nós chegamos na Jordânia sem lenço, e no meu caso, sem lenço e sem documento, né? Então, eu acho que, assim, foi uma postura, na minha opinião, insuficiente, né? Você compara o que tem sido a posição, por exemplo, do governo do Gustavo Petro, né? O Gustavo rompeu relações, né? Rompeu relações econômicas, colocou uma série de sanções, e eu vi agora que também condecorou a Manuela e a Luna, que eram as duas meninas colombianas que eu pude conhecer lá, condecorou. Quer dizer, tem uma postura desde o primeiro momento, apoiou a flotilha, apoiou o Gustavo, ele teve essa postura de convocar uma ação concreta, de somar
nessa demanda por ações concretas e reais de solidariedade. Então, eu acho que o governo ficou nessa dubiedade, como tem sido o governo Lula em vários temas, né? Mas, posso, Mauro? Pode ir, por favor, vai lá. A gente está vendo, o Ministério Público Federal está processando o nosso companheiro Breno Altman por antissemitismo. Eu queria que você comentasse essa ação nesse universo, acordo de paz, flotilha, postura totalmente ambígua para ser bondoso do governo brasileiro, e esse ataque agora ao Breno. Como é que você vê esse quadro geral? Na verdade, isso é um absurdo, né? Isso faz parte da normalização do fascismo, né? Você dizia sobre a normalização do fascismo, é a normalização do fascismo. Até porque não é uma questão judaica, aqui retomando. A questão de Israel não é uma questão judaica, não é sobre... A questão de Israel é que Israel é um enclave do imperialismo neocolonial nos países árabes. Né? O sionismo é uma filosofia neofascista que coloca extremamente racializada e colonizadora que é um instrumento do capital, um instrumento das burguesias, sobretudo dos Estados Unidos, que construiu um Estado, um enclave militar altamente militarizado e altamente racista com propósitos neocoloniais, né? Na verdade, começa com a Grã-Bretanha, né? Assim, a gente vê a história, né? Começa com os interesses do Reino Unido ali naquele território que os Estados Unidos herdou. Então, assim, não é uma questão sobre os judeus, tanto que nós temos muitos judeus antisionistas, nós temos aqui no Brasil a entidade Vozes Judaicas, nós temos aí um conjunto de a comunidade judaica é uma comunidade extremamente diversa. O Estado de Israel é um Estado religioso, que só permite uma religião, que permite uma etnia e que combate com com a maior crueldade toda e qualquer outra etnia e toda e qualquer outra religião. Vou dizer assim, por exemplo, na prisão, nós tínhamos muitos muçulmanos, e a Dilek, uma companheira que estava no meu barco, uma pesquisadora turca, muçulmana, ela foi arrancada eu sempre esqueço o nome da hijab, né? Que é para uma pessoa muçulmana, isso é uma ofensa gigantesca. Foi arrancada dela, ela tirou a foto sem a hijab, ou seja, eu sofri, todos nós sofremos com uma série de violências dentro da prisão, mas a população árabe, as pessoas de origem palestina, os muçulmanos, os negros foram muito mais violentados, muito mais violentados, provocados, violentados. Então, a gente vê que existe um racismo entranhado, é um Estado racista e neocolonial. Então, não essa perseguição contra o Breno é um absurdo, a gente precisa tirar essa ideia de que não é uma questão judaica, não é sobre os judeus, não é sobre um povo, é sobre um enclave militar neocolonial para domínio das potências imperialistas ali no Oriente Médio. Mariana, bom, em relação ao tema do Breno, eu até ia falar desse assunto hoje, não deu, vou falar amanhã com mais detalhe. Eu só queria registrar o seguinte: eu pesquisei bastante. Vocês aí, né, eventualmente, ativistas, dirigentes do PT, me informem, mas assim, o Breno está sofrendo esse ataque, o Breno Altman, né, da parte do Ministério Público e da CONIB. Do PSOL, viu, Mauro? Do PSOL, Como? Nós somos do PSOL. Não, vocês estão falando não de você, estou falando do pessoal da audiência aqui, que é do PT. Você, claro, entendi. Que é do PSOL, claro. Me informem se tem alguma manifestação da cúpula do PT ou do governo Lula de apoio ao Breno, que é do PT, que não é um dirigente formal do PT, mas é uma das principais lideranças do PT. Saiu um abaixo-assinado de solidariedade ao Breno, que ele articulou, uma carta de solidariedade ao Breno encaminhada ao Ministério Público. Não tem uma pessoa da direção do PT assinando esse abaixo-assinado. É chocante, entendeu? É chocante. Então, essa posição ambígua que você fala... Amanhã eu mostro tudo, não quero dizer a entrevista agora. Essa posição ambígua que você fala que o governo Lula teve em relação a vocês, está tendo também em relação ao Breno.
né? Não tem manifestação do governo, não tem manifestação da cúpula do PT, como não teve em relação a vocês. Mariana, bom, você falou dos muçulmanos, né? E muçulmanas. Então, quarta-feira, o nosso amigo queridíssimo, Mansur Peixoto, vai estar aqui com a gente. Ele também, né? Que legal, Mansur, nosso companheiro lá. Figuraça, não é não, Mariana? Figuraça esse Mansur, né? Eu gosto demais. Uma coisa que é muito, acho que como a gente estava numa situação de todo mundo, numa situação de vulnerabilidade, nós criamos um cuidado coletivo muito forte e como posso dizer, é um afeto muito interessante, viu? Então, para todo mundo, assim, a gente tinha essa relação de que era meio que um por todos, todos por um, sabe? Uhum. Então, com os companheiros, assim, eu tenho um afeto enorme, assim, nós criamos esse afeto. Mansur, vai estar aqui com a gente quarta-feira, já falei com ele também, tá? Vai estar com a gente, mas é isso, tinha uma preocupação extra com o Mansur, pelo fato dele ser muçulmano, né? Então tinha sempre essa preocupação, vamos ver se isso que deu. A esquerda socialista diz, flotilha vitoriosa, levantou o mundo para a causa palestina, Campinas está com Mariana, vamos falar de Campinas daqui a pouco, fascistas não passarão, Mariana presente, obrigado por nos representar, Ministério Imaginário, tema do governo Lula 3, palavras apenas, palavras pequenas, palavras. O Pedro Tostes, obrigado, Mariana Conte, por internacionalizar a radicalidade brasileira. Mariana, conta para o Marengoni, para mim, para todo mundo que está nos assistindo agora, queria saber disso com o máximo possível de detalhes, se for possível para você, o que foi, desde o momento deles terem interceptado, terem sequestrado, a prisão até a libertação. O que foi esse período de vocês nas mãos do Estado nazi-sionista de Israel? Olha, foi assim, é até difícil de falar. Eu ainda acho que vai precisar de um tempo ainda para decantar tudo, viu, Mauro? Mas nós somos sequestrados, né? Nós somos mantidos com. Primeiro assim, o exército israelense, ele tem uma cara de milícia, né? Então eles estão todos encapuzados, pessoas muito jovens, e aí nós fomos mantidos quase que um dia inteiro no barco, né? Um grande tempo no sol, e depois nós fomos levados para um porto, que aí foi bem violento. Eu não sofri uma violência contra a minha pessoa, assim, sofri várias violências, né? Por exemplo, ter mantido no sol e tudo mais, mas assim, teve pessoas que sofreram violência diretamente, né? Quero dizer assim, foram imobilizadas, foram jogadas e tudo mais, sobretudo as pessoas, né? As pessoas de origem muçulmana, pessoas que estavam ali. Tive muita provocação, eu estava perto de um menino senegalês, um menino negro, e havia muita provocação mesmo, porque no treinamento, a gente trabalhou muito isso, de que eles faziam muitas provocações para incitar uma reação, para aí justificar uma violência, sabe? Então, tiravam as pulseiras das pessoas, jogavam lá na parede, tiravam tudo, pegavam as nossas coisas, gritavam e faziam uma série de provocações, e nós conversamos, né? Quer dizer, o mais difícil muitas vezes é a violência que acontece não contra você, contra o seu companheiro, porque nós estávamos numa relação muito de família, e era muito difícil ver um companheiro, dava uma preocupação, mas a nossa missão é uma missão não violenta, então nós nos preparamos muito para não reagir, para não dar brecha, para não esboçar nenhuma reação, para que isso não justificasse uma escalonada na violência e uma violência contra qualquer um de nós. Né? De fato, a Greta Thunberg foi alvo preferencial deles? Foi, eu não cheguei a ver com meus próprios olhos, mas eu soube disso, que ela foi obrigada a beijar a bandeira de Israel e tudo mais. Eles faziam muito essa coisa da humilhação, sabe? A todo momento tentando humilhar, a todo momento provocar, era sempre era um permanente jogo, sabe? A sensação que eu tinha era que eu estava dentro de um jogo,
e a gente estava sempre nessa, e você tinha que se controlar. Então eu falei desse rapaz senegalês, por exemplo, muita provocação contra ele estava do meu lado, e eu tive que me controlar, porque quando a gente vê a provocação contra alguém que você tem um afeto, é muito difícil, né? Então você não podia esboçar nada, você tinha que se controlar. E logo depois nós fomos então, teve todo um processo burocrático ali, né? Eu tive acesso à advogada palestina, mas nem todo mundo teve acesso no processo de você assinar ou não assinar os documentos ali. E depois nós fomos encaminhados para a prisão. E aí, na prisão, assim, foi No meio do deserto, a prisão, né? No meio do deserto. Nós fomos... eles privavam a gente de sono, então eles nos acordavam no meio da noite para contar, para trocar pessoas de cela, mas, claro, numa lógica, numa pressão psicológica, para evitar... Eles queriam sempre nos cansar, sabe? Então, era sempre uma sensação de que eles queriam que nós ficássemos cada vez mais cansados. Então, eles não deixavam a gente dormir uma noite inteira. Eu tô com dificuldade de dormir até agora, para dizer bem a verdade. Eu fico acordando no meio da noite, porque foi meio que foi a dinâmica. É uma tortura, exatamente, é tortura psicológica. Eles, em determinado momento, eles colocaram a gente num ônibus quente, no sol, com ar ligado, e fecharam a porta e nos largaram lá, para desgastar a nossa, né, para nos deixar sem água, né, deixavam a comida no sol, enfim, era uma série de coisas, mas eu devo dizer que nós estávamos muito fortalecidas. Eu fiquei na prisão feminina e assim, nós estávamos muito unidas e fortalecidas. Eles não tinham acesso ao remédio, e tinha algumas companheiras que passaram mal mesmo. Uma companheira que precisava de antibiótico, teve febre, uma companheira que tinha um problema cardíaco e teve na minha cela, inclusive isso aconteceu na minha cela, e nós fizemos começamos toda a prisão, bater na porta, exigir, tensionar. Então, assim, nós também, eu que devo dizer assim, que a gente sofreu muita violência, e eles estavam com todo aparato, faziam essa tortura psicológica, faziam ameaça, no meio da noite traziam uns cachorros, sabe, umas coisas assim, mas nós reagimos com muita altivez e muito fortalecidas, e foi essa sensação de solidariedade que eu acho que permitiu que a gente passasse esse processo fortalecido, e assim, não se compara, isso nem se compara, isso porque nós éramos de outras nacionalidades, nós estávamos com os olhos do mundo sobre nós, isso nem se compara com o que a população da Palestina passa, até porque a gente viu muitos relatos nas paredes da prisão, e assim, o que o Estado israelense viola de direitos humanos contra os palestinos é uma coisa assim que a humanidade não pode aceitar, sabe? Eu acho que a humanidade deveria se envergonhar disso. Mariana, alguma questão em relação a esse tempo da prisão ali? Ainda? Não, eu quero fazer uma pergunta anterior sobre que tem a ver com a prisão, mas ela é anterior. Não sei se eu... Que é a seguinte, Mariana, o que me impressionou na flotilha é o seguinte: vocês tinham mais de 40 barcos e cerca de 500 pessoas de dezenas de nacionalidades. E vocês tiveram um comportamento unitário, desde jogar o celular no mar, desde o que falar para fora, quem era porta-voz, quem não era, direção, procedimentos de salvamento, até os procedimentos na prisão. Eu queria saber como é que era essa organização, o treinamento anterior, o que fazer, o que não fazer, essa questão do comando, tinha um comando único, não tinha comando, cada um fazia o que queria e tal. Como é que foi essa preparação? Porque foi uma coisa muito rápida. E isso, muitas vezes, eu fico pensando em comportamento partidário, comportamento até militar, não no sentido de armado, não, comportamento militar de disciplina, de unidade de ação. Como é que foi essa parte prévia e durante a viagem e durante a cadeia, essa unidade? Todo mundo na cadeia, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não aceita a provocação. Me dá uma ideia, um panorama, porque foi admirável isso.
Olha, a Globo Acima de Flotilha foi uma coalizão de organizações que tem um histórico dessa atuação, né? Então não havia havia, claro, uma direção em que as principais táticas eram decididas, enfim, havia, mas assim, eu quero dizer, eu acho que essa direção unitária, ela está muito baseada no histórico da experiência da luta palestina. Nós tínhamos muitas pessoas de origem palestina entre nós. E o povo da Palestina acumulou, ao longo desses 70 anos, aprendizados da luta anticolonial. Então, em determinado momento, eu lembro, assim, de pessoas, assim, que em determinados momentos se colocavam, o que é melhor a gente fazer, o que é melhor, como que a gente deve reagir, por exemplo, na prisão, as pessoas da Palestina, as meninas palestinas, tinham muita firmeza e muita clareza de como determinadas táticas podem contribuir com a propaganda sionista. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Nós, lá na prisão, antes de sair, nós éramos colocados a assistir um vídeo lá do 7 de outubro e tudo mais. E aí houve uma discussão se nós deveríamos ou não assistir, porque é uma propaganda sionista. E a menina palestina disse, não, se vocês virarem as costas, isso vai ser utilizado como uma propaganda do regime sionista para intensificar a violência contra os palestinos. Então, havia ali, eu acho que havia uma consciência e uma clareza que, em grande medida, se baseia na experiência desses mais de 70 anos de organização e da luta palestina. Então, havia... Não, só assim, teve um momento na prisão que vocês gritaram Free Palestine, não foi? Não, o tempo todo. O tempo todo. E como é que era? O tempo todo. A gente... Porque assim... descrever para nós, Mariana, que o Maringoni fez, que é o momento em que vocês são provocados e provocadas por aquele nazista do... Ben-Gvir. Itamar Ben-Gvir, que é o ministro da Segurança, vocês sentados, eu não sei se aquilo já é na prisão ou se é no Porto, e ele provocando, chamando vocês de terroristas. O vídeo que a gente tem é o vídeo deles, né? Não tem outro vídeo, foi feito na prisão. E é evidente, na hora que começa o grito de vocês todos e todas do Free Palestine, eles cortam o vídeo, mas dá para ouvir uma vez, né? O início desse... Como é que foi esse confronto ali? Na verdade, assim, a nossa postura foi não ter uma reação física para não justificar, mas a reação política nós fizemos o tempo todo. Então, o tempo todo, Free Palestine, o tempo todo, isso a gente não deixa, porque a gente não podia deixar que eles sentissem empoderados psiquicamente em torno de nós. Nós estávamos o tempo todo reagindo politicamente, seja no Porto, seja na prisão. O Ben-Gvir, ele esteve no Porto, e aí eu não estava, nesse momento eu não estava presente, eu vi ele passando do lado depois, eu ouvia barulho, porque nessa área eu já estava dentro, eles tinham uma separação, e era o momento que a gente ia passar pela imigração, então eu já estava dentro do recinto da imigração. Mas eu vi ele passando, ouvi a reação, e depois eu soube que ele foi no pavilhão dos homens, né, porque nós ficamos separados, entrou numa cela, também isso com a filmagem e tudo mais, entrou numa cela, nos chamou de terrorista, e aí foi o momento que um rapaz turco, né, assim, e o relato que eu tive foi que entrou, né, altamente armado, né, ele cercado de capangas, altamente armados e tudo mais, e começou a chamar de terrorista, filmando, e um rapaz turco levantou e disse, você é um assassino de bebês, né, então, né, numa postura de uma coragem e de uma admirável, o que era a tônica, assim, a tônica geral era, não vamos deixar que eles consigam se empoderar politicamente em cima de nós, né? Essa foi a tônica de todo momento na prisão, então foi isso nos fortaleceu. Eu devo dizer assim, é claro que ainda
tem uma série, por exemplo, essa regulação do sono, que ainda vou ter que trabalhar, um pouco também trabalhar um pouco do tempo, que deixa a gente um pouco confuso e tudo mais, mas eu saio, assim, desse processo muito fortalecida, politicamente fortalecida, ainda que tenham questões, talvez, fisiológicas e orgânicas um pouco para serem equacionadas, mas eu saio, assim, politicamente muito fortalecida, e eu acho que isso, em grande medida, foi porque nós estávamos ali de forma muito uníssonas e com essa direção. Isso é uma coisa assim que eu acho que é importante, gente. A luta palestina, ela pode servir como um guia de organização para a gente enfrentar o colonialismo. A Palestina não está longe, né? Esse projeto desse regime altamente militarizado, altamente racista e colonial, é o projeto que a extrema-direita tem para o mundo e para o Brasil também. A luta palestina e esse caminho, os ensinamentos, a firmeza, a convicção, e pode ser um guia para todos os países do mundo, para todos os povos do mundo, como resistir contra o colonialismo neofascista. E eu acho que, em grande medida, isso que o Maringoni fala, dessa unidade que nós conseguimos, foi por conta desse background, sabe? Dessa bagagem que a luta palestina e que a experiência da organização palestina tem ao longo de décadas de resistência. Legal. Maringoni, mais alguma questão? Não, eu só queria saber, Mariana, quando vocês tiveram a notícia que iam voltar, que iam sair da prisão, isso, claro, mudou o ânimo de todo mundo, mas, mais uma vez, eu comecei te perguntando, vocês acharam que iam morrer, mas vocês acharam que poderiam ficar nessa prisão por semanas, por meses, ou sabiam que iam sair logo? Se é que dá para ter... A gente não sabia, mas, assim, de alguma forma, eu pensava comigo o tempo todo, o mundo está do nosso lado. O mundo está do nosso lado. Vocês sabiam que vocês eram parte do noticiário internacional, que vocês não estavam sozinhos, isolados, isso vocês sabiam? A gente tinha muito pouca notícia. Os 3 primeiros dias era uma ansiedade, porque a gente comentava entre nós, o que será que está acontecendo lá fora, né? Nós não tínhamos notícia do que estava acontecendo lá fora, mas nós imaginávamos. Na verdade, como a interceptação durou muito tempo, o meu barco foi um dos primeiros a ser interceptado. E os últimos barcos foram interceptados horas depois. Então, as pessoas que tinham sido interceptadas mais depois, falavam, olha, já estava acontecendo notícias das mobilizações, as pessoas nas ruas e tudo mais. Então, nós tínhamos uma ideia de que o mundo estava pegando fogo e que, sobretudo, a Europa estava em situação de luta social na rua. No Brasil menos, na América Latina menos, mas na Europa mais. Então, nós tínhamos essa ideia, mas assim, nós não conseguíamos ter notícias. Nós começamos a ter notícias quando a gente começou a poder encontrar as embaixadas. E aí, algumas embaixadas traziam notícias e essas notícias circulavam entre nós, né? A gente tinha rede de comunicação, né, pela janela, então a gente tinha as células se comunicavam e passavam as notícias de que as embaixadas traziam para a gente. Mas, assim, de uma certa forma, nesse foi o momento em que a gente, assim, eu pensava muito assim, nós precisamos acreditar na luta de classes. Aquele é o momento, assim, tudo que aquela convicção de vida que é a luta de classes move, agora é o momento de acreditar na luta de classes, e isso foi o que me deixava mais tranquila, e lá, né, as pessoas também, né, enfim, tava todo mundo, ninguém tava, claro, com variações, né, algumas pessoas mais suscetíveis a essa pressão psicológica e tudo mais, algumas pessoas, tinham pessoas que tinham sem remédio psiquiátrico, essas pessoas sofreram mais psiquicamente, porque tudo feito para deixar a gente em pânico, né? Mas, assim, da minha parte, eu consegui controlar essa ansiedade. Claro, queríamos sair, porque os dias são intermináveis, né? E estar ali era
extremamente, né, desagradável, enfim, né, mas aí a gente teve, na verdade, a gente vai vendo que as pessoas vão saindo, em determinado momento a gente ia vendo que as pessoas iam saindo. Eu fiquei nas 2 últimas celas, que foram o Sul Global. Nós falamos que, assim, que o Sul Global ficou por último, né, a Europa saiu primeiro e o Sul Global por último. E aí... Quantos dias você ficou presa? 6 dias. 6 dias. E aí, aí o procedimento era quando começavam a chamar para ver o doutor, né, o doctor, que era que eles faziam a última checagem, acho que eles queriam registro de que estava todo mundo inteiro, né, para se precaver contra processos que vão acontecer, né, porque nós vamos processar o Estado de Israel contra todas as violações. Aí era a senha de que a gente ia sair. E aí a gente soube que a gente ia sair, aí no dia seguinte, na madrugada, eles nos acordaram e aí foi o momento que a gente foi de ônibus. Só mais uma, eu sei que o Mauro está aí, acho que com o tempo. Vocês em algum momento tiveram contato com os presos palestinos, não é presos comuns, mas os presos que estão lá, da luta palestina, de Gaza, da Cisjordânia, ou não? Foi separado? Não, foi separado. Com certeza eles não iam deixar a gente junto, porque ia ser um empoderamento, né? Mas, assim, nós vimos muito as mensagens nas paredes, as mensagens relatos. A gente até encontrado até uma carta de uma palestina que era uma carta para a mãe. Enfim, as paredes diziam muito sobre quem tinha tido estado lá e quem... E tudo escrito em árabe, né? Mas como nós tínhamos pessoas de origem palestina entre nós, mas nós também deixamos mensagens também. Nós também deixamos mensagens de que Gaza não estava sozinha, Gaza não está sola, a Palestina, o mundo está com a Palestina. Deixamos muitas mensagens para aqueles que virão, né? Então, foi só o contato com as presas palestinas, foi o contato das paredes mesmo. Bom, tem uma coisa que está na genética da Mariana, do Maringoni, minha, de todos os comunistas e ativistas da luta anticolonial de toda a história da humanidade, né? Que é essa experiência da prisão, né? Você chega na prisão, você já carrega no gen, carrega na biografia, nas leituras, na informação, do que é se defrontar com uma prisão, né, na experiência dos palestinos. Então, acho que tem isso. Uma pergunta para encerrar este tema, e aí quero falar de Campinas brevemente. Da sequência, vou embarcar outra pessoa de Campinas aqui, mestre Ricardo Antunes, até quero colocar vocês em contato, um minutinho, que é o Mandia Mandela, o neto do Mandela. Você tem notícia? Ele teve um tratamento especial? Como é que foi essa presença dele ali? Olha, assim, durante a missão nós pudemos encontrá-lo várias vezes e, assim, é sempre inspirador, né? É sempre inspirador ouvir a fala, e a África do Sul era um exemplo, né? Havia alguns exemplos porque a África do Sul tinha sido um outro exemplo de isolamento. A derrota do Apartheid foi uma derrota que veio muito por conta da pressão internacional. Então, a fala do Mandela apresentava uma experiência real e concreta de algo que tinha acontecido, né? E então, isso também era fortalecedor, né? Durante toda a missão. Eu não ouvi depois que a gente foi da interceptação, não vi lá no porto, vi as imagens da saída dele, mas não sei detalhes de como foi o tratamento, mas já imaginando, assim, vendo como foi a diferença de tratamento com as pessoas racializadas, com os negros, com o Sul Global, eu imagino que deve ter sido também um tratamento pesado e, sobretudo, de provocação. Eles trabalham nessa linha da provocação para tentar tirar você do sério, para que você reaja e que eles façam registro como se os violentos fôssemos nós, como se, né, esse jogo é um jogo psíquico, e eu imagino que ele também deve ter passado isso, porque, enfim, pelo que ele representa e pelas suas características étnicas e pelo que a África do Sul, pelo papel simbólico que a África do Sul tem.
O Trump acabou de discursar, está terminando o discurso dele no Knesset, que é o simulacro de parlamento lá de Israel, dizendo que o terror acabou. Não, não acabou. Acabou o terror, né? Este terror aí para os israelenses, o terror para os palestinos e as palestinas continua. Todos os 20 prisioneiros palestinos ou israelenses foram libertados. Os mais de 2.000 prisioneiros palestinos, né, que são prisioneiros feitos depois do 7 de outubro, já começaram a ser libertados também, mas não foram todos ainda. Mariana, para encerrar, Campinas. Mauro, eu posso falar uma coisa que eu esqueci, que eu acho que é uma coisa muito importante? Você manda, querida. Fala. Foi muito emocionante ver as cenas, porque como o exército israelense estava atrás dos nossos barcos na noite da interceptação e do sequestro, em muito tempo, o povo da Palestina, depois de muito tempo, a população da costeira pôde pescar. Então, isso foi uma coisa muito emocionante. Nós não conseguimos entregar os alimentos que nós carregávamos, mas o fato das forças israelenses estarem atrás de nós e, digamos assim, ocupadas com os nossos barcos, possibilitou que os palestinos da costa pudessem pescar depois de muito tempo. Então, além da vitória política internacional, tem a vitória concreta e real que nós conseguimos alimentar aquela população, e isso foi emocionante e foi muito, muito satisfatório, assim. Então, a missão foi vitoriosa também nesse sentido, e é muito melhor, porque nós estávamos levando enlatados e tudo mais. Eles podem pescar, eles podem ter o seu alimento, e é um absurdo que um povo seja proibido de pescar, de tirar o seu alimento, um povo que está com fome, né? Então, isso foi muito emocionante. Eu só queria colocar isso como parte da vitória. O Maringoni vai ter que nos deixar, e eu quero terminar, claro, falando da tua volta, da tua chegada, da tentativa de caçar o teu mandato. Mas, Maringoni, obrigado, camarada. Obrigado por ter participado desse momento histórico aqui. Eu que agradeço, é um privilégio estar aqui com a Mariana. Vocês me desculpem, eu tenho um dentista marcado daqui a pouco, eu tinha avisado antes. Mas, Mariana, olha, muito honrado em participar dessa conversa com você. Orgulho de você, orgulho para a esquerda brasileira, essa coragem sua e dos camaradas que tiveram lá. Impressionante. Vocês infligiram um desgaste a Israel, ao nazismo, à extrema-direita global pesadíssimo. Muito, muito bom. Obrigada, Gilberto. Beijo para todos vocês. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, camarada. Obrigado pelo convite, Mauro. Obrigado pelo convite. Obrigado, tchau. Obrigado demais. Fantástico, Maringoni. Bom, para encerrar, Mariana, é o seguinte... É quase encerrar, porque eu quero que você responda essa pergunta e, na sequência, vou embarcar outro campineiro, acho que ele não é campineiro de origem, mas é da Unicamp, né? Então, vocês são aí. Sim, professor Ricardo. O mestre Ricardo Antunes. Sua situação na Câmara, eu noticiei aqui, todos espantados, indignados, mas também muito revelador, né? A extrema-direita, os fascistas da Câmara de Vereadores e Vereadoras de Campinas, querendo caçar o seu mandato. Como é que está essa história? Conta para nós. Então agora vamos começar a enfrentar vamos ter que enfrentar fazer essa luta, né? Na verdade, assim, eu entendo que a extrema-direita, aqui em Campinas eu tenho histórico de enfrentar os fascistas e sempre estive, né, na linha de frente do enfrentamento contra a extrema-direita, o bolsonarismo, e esses vereadores que pediram a minha cassação são exatamente esses vereadores da extrema-direita bolsonarista, que eles erram todas, sabe? Eles conseguem estar sempre do lado errado da história o tempo todo, né? Foram a favor foram contra a vacina, apoiam Bolsonaro, são a favor da anistia, e agora querem criminalizar essa ação humanitária de solidariedade internacional. Eu também acho que essa ação foi porque a flotilha ganhou muito espaço, né? Ganhou espaço de mídia e tudo mais. E consequentemente, na cidade, eu também ganhei espaço. Então, eu acho que também é um oportunismo deles quererem abocanhar uma parcela desse espaço que foi ganho. É um oportunismo político, falta do que fazer.
esse jogo sujo da extrema-direita, que a todo momento apoia, então eles reproduzem a narrativa sionista, exatamente a narrativa sionista, faz parte dessa disputa de narrativa, mas nós vamos enfrentar, eu vou enfrentar isso, ainda como passou o final de semana, ainda não tenho não está muito desenhado como é que vai ser, porque eu estou afastada até o dia 25, né, de outubro, né, outubro, o tempo, Mauro, olha, as datas estão um pouco confusas na cabeça ainda, depois Sim, disso. Imagino. Mas assim, não sei ainda como que vai ser na burocracia, mas o que eu quero dizer assim, o meu afastamento na Câmara foi um afastamento plenamente previsto no regimento. O regimento interno prevê a possibilidade de vereadores se afastarem para assuntos de interesse pessoal. Fiz a solicitação para a presidência da Câmara para que eu participasse de uma ação humanitária. Houve o acordo, a autorização do presidente da Câmara, isso foi lido no plenário. Então, do ponto de vista legal, foi tudo muito correto, foi sem vencimentos, né? Então, eu banquei toda a viagem, não há nada de financiamento, foi uma missão feita com uma das minhas custas e sem vencimentos. Eu, nesse período, não recebi o subsídio da Câmara, ou seja, tudo dentro da maior da legalidade, mas é uma questão política. Né? É uma questão política daqueles que estão sempre atacando qualquer tipo de ação de solidariedade e tem uma posição, uma visão de mundo que é muito parecida com o sionismo, que é uma visão neofascista, né? São neofascistas, eles trabalham o tempo todo para a instalação desse regime neofascista também no Brasil. Então, nós vamos ter que enfrentar politicamente isso. Eu tive muita solidariedade das pessoas, quero aqui também aproveitar o espaço para pedir a solidariedade das pessoas também nesse momento, uma solidariedade democrática. Eu acho que aí também nós temos que juntar pessoas de diferentes espectros políticos, porque uma missão humanitária para apoiar uma população que está numa situação de fome, passando por um massacre, por um genocídio, e eu, como vereadora, como uma ativista, estar ali representando o Brasil nessa ação, é um absurdo que a Câmara de Campinas tente retalhar e caçar, e esses vereadores tentem caçar e retalhar o mandato. Agora vai passar o pedido de abertura vai passar pelo plenário da Câmara, né? Então, vai ser os vereadores vão votar se aceitam ou não a abertura dessa comissão. A previsão é que aceitem ou não? Você acha que eles não vão ter espaço? Porque eu vi, na sexta-feira, ocuparam a Câmara ali, né? Uma manifestação na quarta-feira, muito forte. Foi na quarta-feira. Eu não sei, porque, na verdade, eu cheguei na quinta e sexta, sábado, domingo eu acabei não estive na Câmara ainda, então eu vou ter que voltar agora, nem conversei com a minha equipe, esses dias aí foram os dias de tomar banho, né, comer, recuperar o sono e todas essas coisas essas necessidades básicas da vida que estavam pendentes. Imagino. Seguinte, o fato, Mariana, é que, bom, você volta e é uma grande alegria estar de volta e você, como eu digo sempre, né, a gente não faz o que a gente faz em busca de glória, nem de dinheiro, nem de reconhecimento. A gente faz porque a gente faz o que a gente faz porque é nosso dever, né? Porque não dá para viver de outro jeito que não seja fazendo o que fazemos, né? Então você fez o que você fez porque você entendeu que era seu dever. Agora, a consequência política disso, e isto os sionistas não engolem, é um evidente fortalecimento político seu em Campinas enorme, evidente, enorme, grande. Então, eles não se aguentam de ver esse fortalecimento de alguém tão jovem, tão relevante quanto você, ganhando ainda mais relevância. Então, vamos ver quais serão os desdobramentos disso, mas não posso dispensar você, me despedir de você, sem embarcar, sem colocar a bancada campineira aqui toda junta, nosso mestre, né, meu e seu, Ricardo Antunes aqui. Ricardo, querido, chega mais, tudo bem? Meu caro, que bom. Mariana é uma lutadora que vai para a história.
né, jovem desse jeito vai para a história. O ato dela foi um ato que expressou a humanidade do mundo que ainda tem humanidade contra o flagelo, o massacre. Foi a flotilha da alimentação, da liberdade, do fim do genocídio e da emancipação. Parabéns. E é evidente, eles estão com medo de ter que morar na Papuda, então tem que encontrar motivo para fazer confusão, tá certo? Então, é muito importante que todos os teus, todos que votamos, mulheres, homens, todos que votamos, manifestem. Nós apoiamos a ida da Mariana porque ela foi em nosso nome, ela foi em nome da humanidade. E não é nada, né? Mesmo essa paralisação, né? Essa equação atual já mostra que, pelo menos hoje, as bombas acho que não estão circulando em Gaza, o que já é também um resultado decisivo dessa luta, que essa luta de vocês não foi armada, foi uma luta da humanidade. Então, parabéns, Mariana. Tá bom? E ver o Mauro aqui de novo é sempre um prazer. Grande. Obrigada, professor. Muito bom te ver. E obrigada pela solidariedade, por todo o apoio, pelo apoio que a Unicamp fez, né? Acho que é importante dizer que a gente também conseguiu uma conquista interna na Unicamp, que foi o fim do convênio com a Tecnon, né? E eu estava lá embarcada e vi aquilo, me senti muito orgulhosa da minha universidade, onde eu sou estudante, onde eu sou trabalhadora, ver que a gente conseguiu essa conquista. Então, é muito bom te ver e quero agradecer imensamente a solidariedade prestada. E é isso, né? Na verdade, a flotilha, o que aconteceu agora foi um recuo, né? Se o governo Netanyahu queria caminhar para a solução final e a tomada por terra de Gaza, ele foi obrigado a recuar. E eu sei que foi o nosso grito, a nossa solidariedade, no mar e na terra, né? O cenário da greve geral na Itália, na Espanha, as lutas de rua, mudou o cenário da geopolítica internacional, e então isso foi muito satisfatório, é uma alegria imensa. Maravilha, isso mesmo. Legal, Mariana. Super obrigado. Você vai voltar muitas vezes, né? Na medida que também as ações contra o seu mandato prosseguirem, ou que o combate a essas ações prosseguirem, vamos querer ter você de novo aqui muitas vezes, e vamos conversar também sobre Palestina. Você virou alguém, né? Você virou uma Palestina brasileira palestina com essa viagem, com certeza, né? Então, vai falar bastante. Uma brasileira com coração palestino. Obrigado, Mariana. Beijão, boa semana. Até mais, tchau. Recupere-se. Tchau. Recupere-se. Beijão.